Paz, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Somos gratos ao Senhor por nos reunirmos mais uma vez em seu nome. Ele é bom, queridos. Amém. E a sua fidelidade é para sempre. Amém. Existe uma palavrinha no mundo dos negócios, na área da administração, que é quando você deseja empreender ou abrir um negócio ou reformular o seu negócio, você deve fazer planejamento. E ali deve ter o modelo de negócio, o plano de negócio, o planejamento estratégico. E aí você descobre, quando você tenta abrir uma empresa ou abrir um negócio, que não é tão fácil como dizem. E aí você vai ter que arrumar as ideias. E aí você está cheio de ideias, cheio de pensamentos, cheio de projetos, sonhando. E aí as pessoas que trabalham nessa área de administração, eles nos encorajam a criar um business club, o Business Canvas Club, ou Business Canvas. É quando você coloca tudo num papel antes de colocar em prática. E é curioso isso, porque você pega toda a ideia que está na sua mente e você traz um quadro, uma louça em branco, que é a ideia de Canvas, e você começa a desenvolver aquilo que você está pensando, o que você deseja fazer. E os especialistas eles dizem o seguinte, que você pode errar 10 vezes ali enquanto você planeja o negócio. Você pode errar 10 vezes ali enquanto você está no planejamento. E pelo fato de você errar 10 vezes ali, vai te ajudar que você erre menos vezes quando for executar aquilo ali. E é curioso isso, irmãos, porque na nossa comunhão com Deus, às vezes, como o irmão citou nesta manhã aqui, tem muitas coisas organizadas. E aí nós ouvimos muito do Senhor, como nós falamos semana passada, a importância de uma só palavra, né? E é precioso demais isso para nós. E aí nós começamos a tentar organizar as coisas. E vamos perceber que não é tão fácil assim como pensamos. Nós vamos tentar organizar as ideias, tentar colocar as coisas em ordem. E aí vamos perceber que tudo em nós é meramente e é simplesmente um milagre de Deus. Não temos condições nenhuma de estarmos de pé. Não temos condições nenhuma de nos movermos sobre a terra. E por melhor que tenhamos entendimento e clareza referente a tantos assuntos, isso não passa de tapo de imundícia, diante daquilo que o Senhor propõe a fazer em nossas vidas. E aí nós descobrimos que aquilo que está escrito lá em João se torna realidade em nossas vidas. Sem mim, nada podeis fazer. É exatamente isso na nossa história. Sem o Senhor, nada podemos fazer. E eu queria nessa manhã, querido, o Senhor propôs no meu coração fechar aquele assunto que nós começamos na semana passada. Ficou algo ali ainda queimando no meu coração para fechar. Creio que o Senhor vai permitir que fechamos esse assunto hoje. E eu queria voltar novamente ao texto. Alguns irmãos durante a semana mandou algumas mensagens bem encorajadoras para mim. E ao mesmo tempo se torna um desafio. Eu costumo dizer, tudo aquilo que você ouve, o Senhor faz questão de te ajudar a colocar em prática. Aprovar o seu coração. É exatamente isso, irmão. Para que não nos tornemos fariseu. E que o fermento do fariseu ele não espalhe no nosso coração. E qual era o fermento do fariseu? A hipocrisia. Tem uma aparência boa, tem um cheiro bom, tem uma roupa boa, mas dentro é meramente sepulcro calhado. As coisas não estão bem organizadas lá de dentro. E o Senhor, o desejo do coração de Deus, é aquela mesma fala que ele diz para o profeta, Samuel, quando ele encontra ali Davi. E ele diz o seguinte, olha, não fica preocupado com a aparência das pessoas. Não se liga muito nisso não. Não se ligue para a performance das pessoas, que ela pode performar muito bem em determinada área da sua vida. Mas eu tenho um olhar muito especial. Eu não vejo o homem segundo a aparência, mas eu vejo o homem segundo o coração. E aí nós encontramos Jesus falando isso lá no Novo Testamento. Ele diz que não só ele vê o homem pelo coração, com as intenções do coração do homem, mas ele vai mais profundo, ele diz que ele nos vê através da nossa intenção. Ou seja, a intenção do meio do seu coração é muito importante para o Senhor. Aquilo que o meio do seu coração deseja é mais importante do que aquilo que falamos ou que fazemos para o Senhor. Porque Provérbios vai dizer, Salomão nos orienta que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Ou seja, é lá que as coisas começam a brotar. E aí eu ouvi o irmão esse dia bem interessante, ele falando, Carlos, quem ganha o seu coração, ganhou tudo na sua história. Por isso que o Senhor Deus lá, quando ele fala em Crônicas, dizendo para os irmãos, e também no Antigo Testamento, ele vai usar muito essa expressão, e ele diz assim, filho meu,
dá-me o teu coração. Então, se é algo que o Senhor deseja ganhar de mim e de você, querido, nesse dia, nessa manhã, é o meu e o seu coração. Amém? E eu queria continuar com aquilo que o Senhor propôs no meu coração, falar para os irmãos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 24 em diante. Ele narra a história do rei Ezequias. Nós falamos muito sobre ele, sobre o aspecto daquele rei que era um grande líder, um grande homem. Aspecto militar, era conhecido como ser um encorajador do seu exército. Era um homem que comandava o seu exército com bastante entusiasmo. Alguns irmãos eruditos na época dizem que aquele irmão ele encorajava os soldados, a ponto dos soldados optarem por estar na guerra e não ficar nas suas casas. Ele era muito encorajador com o seu exército. E é curioso isso porque nós vamos falar um pouquinho justamente sobre a história dele e o desfecho disso, né, dessa história desse rei Ezequias. E fazer alguma aplicação e trazer como realidade para o nosso dia hoje, irmãos. Vamos transferir isso para o tempo da graça, para o tempo que o Senhor nos deu nesse dia. Por esse tempo, Ezequias ficou doente, no verso 24 em diante do capítulo 32. Estava para morrer. Orou ao Senhor, que o respondeu à sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Mas Ezequias, porém, não correspondeu como deveria a bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá, Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu do seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre ele durante a sua vida. Não caiu sobre ele durante a sua vida. Nós falamos sobre isso no último encontro. Ezequias era um muito rico e respeitado, no verso 27. Ele tinha depósitos, ele guardava prata, ele guardava pedras preciosas, escudos, construiu armazém, construiu indústrias de azeite, na minha tradução aqui. Ele tinha gado, construiu currais, construiu cidades, adquiriu muitos rebanhos de gado, pois o Senhor lhe deu grandeza. Ele fez aqueduto, no verso 30, no verso 31. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia no seu coração. Só até aqui, queridos. Vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Eu quero encomendar esse tempo diante do Senhor. Na verdade, o desejo do meu coração nessa noite, Senhor, é completar aquilo que o Senhor já falou comigo na madrugada. É trazer com clareza aquilo que o Senhor já tem tratado na minha história, Senhor. Me ajuda nesta manhã a compartilhar aquilo que o Senhor propôs em mim e que o Senhor possa ter liberdade de falar ao coração dos teus filhos nessa manhã, Senhor. Há um desejo no nosso coração. Sabemos que somos inadequados, Senhor, em muitos aspectos da nossa história. Estamos aqui por um milagre do Senhor. Merecíamos estar condenados e ser lançados num abismo, Senhor. Mas o Senhor nos alcançou e nos amou. E é por isso que nessa manhã nos reunimos aqui em Teu nome mesmo, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Somos gratos ao Senhor por tudo, Senhor. Amém, queridos. Após Ezequias ter recebido o benefício dos 15 anos de vida, a Bíblia diz que ele não correspondeu com o benefício que ele recebeu do Senhor. Ele não correspondeu à altura, ele não fez valer o presente que o Senhor havia dado de progressão, de avanço. Ou seja, ele não trouxe uma resposta adequada ao Senhor. Mas que ele tivesse recebido 15 anos de vida, ele não fez valer a pena aqueles 15 anos. E aí a Bíblia diz que, após ele ser curado, ele recebeu uma visita do príncipe, enviada pelo príncipe da Babilônia naquela época. E aquele príncipe da Babilônia, ele enviou mensageiros. E ao chegar na cidade, a Bíblia diz que o rei Ezequias abriu o palácio, mostrou tudo que tinha do seu império. E após aqueles homens saírem, Isaías volta novamente, nós falamos sobre isso semana passada, ele retorna novamente. E ele dá uma sentença agora muito dura para Ezequias. No verso 31 em diante, que acabamos de ler, diz assim: no entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias. Quando a Babilônia se aproximou da casa de Ezequias, Deus se afastou para ver o que tinha no coração dele. Percebe, irmãos, que o Senhor tem interesse em ver o que está no nosso coração? De tempo em tempo o Senhor vai ativar para ver o que está no seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, não como ambiente de rejeição ou de repulsa,
mas como um ambiente de auto se avaliar. Tiago também ele vai dizer muito sobre isso. Ele diz no capítulo 1, verso 22, não seja só ouvinte da palavra, mas praticante, aquele que ouve a palavra e não pratica, como um homem que olha no espelho a sua imagem, logo sai e esquece do que viu. Ou seja, a palavra ela tem um poder de nos expor, de trazer aquilo que está no nosso coração. Mas se sairmos daquele ambiente e não tornarmos aquilo em prática, ela é meramente uma névoa ou uma imagem que vimos no espelho e rapidamente ela vai-se embora. Então o encorajamento, tanto de Tiago como do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, é que de tempo em tempo a gente avalia a nossa comunhão com o Senhor e vê se está adequado aquilo como estamos vendo diante do Senhor. E quando o Senhor se afasta de Ezequias para sondar o que estava no seu coração, a proposta ali era exatamente saber como estava o coração daquele rei, diante de tamanho benefício que ele havia recebido. Mas a Bíblia diz que ele permitiu que a Babilônia entrasse no seu palácio e conhecesse todos os cantos da sua casa. E ao fazer isso, ele estava dando legalidade para que a Babilônia, que é a figura de confusão, que é o tipo de mundo, entrasse na sua casa. E aí, irmãos, é bastante encorajador para nós avaliarmos sobre isso. Qual é o espaço que a Babilônia tem achado na minha família? Qual é o espaço que a Babilônia tem definido quem nós somos? Porque muitas vezes nós somos definidos por aquilo que a Babilônia diz que é correto. Os irmãos lembram lá em Apocalipse que a Babilônia será derrubada, e a Babilônia é um tipo, é a figura do mundo, confusão. Lembra da Torre de Babel, quando o Senhor confunde ali e torna aquele lugar em Babilônia? Exatamente, são muitas coisas, muitas opiniões, são muitas opiniões humanas, são muitos conceitos humanos, são muitas coisas que muitas vezes nós trazemos para nós mesmos, e aquilo vai criando um ambiente onde áreas em nossas casas elas são fragilizadas através do excesso de Babilônia. Só que quando nos rendemos ao Senhor, irmãos, e aqui é um desafio para nós somos o único povo híbrido da terra. É incrível isso, irmãos. Por que híbrido, Carlos? Porque nós nos movemos aqui com esse corpo, com essa natureza caída, nós nos movemos na terra, mas na verdade nós não somos da terra. Curioso isso, né, irmão? Nós estamos andando na terra, mas nós não somos daqui. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus disse, quando ele fala da parábola, o meu reino não é aqui, e ele já havia sido estabelecido, porque o reino dos céus, e Jesus usa muito essa expressão, o reino dos céus, irmãos, já está manifestado no meio do seu povo. Quando você se move sobre a terra, o reino dos céus está se movendo. Quando você caminha no seu trabalho, o reino dos céus está se movendo através da minha e da sua vida. Quando nos reunimos, o reino dos céus está sendo movido ali. Ou seja, aonde estivermos, aonde pisarmos nossos pés, o reino dos céus está sendo manifestado ali. Aleluia. Aí quando Jesus está orando, ele diz, Pai, não os tire do mundo. Irmão, seria bom se já fizesse isso, né, irmão? Arrancasse eles do mundo. Deixe no mundo, mas santifique no mundo. E por que deixar no mundo? Porque eles são a única luz do mundo. Irmãos, eu e você, ainda que às vezes a gente se acha meio que vagalume, né? Brilha e apaga, brilha e apaga. Você olha assim, meu Deus, está mais apagando do que brilhando, mas nós somos a luz do mundo. Porque o Senhor Jesus fez isso conosco, querido. Não é por mérito próprio, eu e você não temos mérito nenhum. Mas o Senhor fez isso, é obra totalmente dele. Glória a Deus por isso. Mas aí, irmãos, nós nos pegamos muitas vezes nesse ambiente de fraqueza da nossa própria natureza. E aí nós temos que entender que esse conflito que eu e você nós enfrentamos todo dia é normal. Ninguém, irmãos, que ainda não confessou o Senhor Jesus tem esse conflito que você tem. Eu conversava isso com a minha esposa e já falei, Rose, meu Deus, que guerra existe dentro de nós. Que batalha está dentro do nosso ser todos os dias. E eu falei com ela, sabe por que nós temos essa batalha? Porque um dia o Evangelho brilhou nas nossas vidas. Um dia o Senhor nos mostrou um novo mundo. O Senhor escreveu uma nova história ao nosso respeito. E nós não conseguimos mais retornar onde estávamos, irmãos. É impossível um servo que andou, que conheceu um pouco de luz, voltar e viver do mesmo jeito que ele vivia antes. Não tem como. Porque ele já enxergou algo. Ele já viu algo diferente. E é tão curioso isso, o irmão Romeu, ele disse que nós somos como aqueles irmãos que saíram do Egito. Mas lá no deserto, a chave que abria as portas do Egito para nós, ela foi ruída. O irmão Romeu fala sobre isso. E aí se tentarmos voltar para o Egito e tentarmos abrir as mesmas portas que no passado aquela chave abria, não vai abrir, porque a chave está luída. O Senhor já luiu aquela chave. E aí você fica entre dois mundos, e agora? Aí o encorajamento do Senhor, querido, é que todo dia mortifiquemos o velho homem, coloquemos nosso corpo para ser mortificado, para que o novo homem cresça em nós um pouquinho de cada vez.
É aquele avanço progressivo, né? Você vai crescendo, crescendo um dia mais. Mas me parece que tem dia que a gente volta muito na estrada. Parece que a gente dá um revés e volta quilômetros da caminhada com o Senhor. Já tem dia que parece que a gente está chegando perto do céu como Enoque, né? O irmão disse que Enoque... E aí o irmão contou algo interessante, que Enoque, uma ilustração de uma criança, é exatamente isso. Ele disse assim para o pai: pai, eu ouvi o pastor ministrando lá, o irmão ministrando, e ele usou exatamente isso. Pai, o pastor hoje falou na igreja lá, que Enoque um dia saiu da casa que ele morava. Exatamente isso, irmão. E ele começou a andar em direção à casa de Deus, ele está indo na casa de Deus. E ele foi andando, e quando ele olhava para trás, a casa dele ficava cada vez mais, ficava longe. Quanto mais ele andava, mais a casa dele ficava longe da terra. E aí ele andou tanto, que chegou tão perto da casa de Deus, que Deus olhou para ele e falou: Enoque, já que você está tão longe da sua casa, e tão perto da minha casa, vem logo ficar comigo. E aí Enoque foi ficar com Deus na casa. E é exatamente isso, irmãos, quanto mais avançamos em direção do Senhor, mais distante dessa casa terrena nós vamos ficar. Esse é um encorajamento para nós, irmãos, um baita de um encorajamento para nós. Avançarmos em direção ao Senhor, mas nós estamos andando esse corpo, né? E aí, o que fazer, irmãos? E aí, nessa manhã, eu queria avançar um pouquinho falando de desfecho dessa história desse homem, que é muito curiosa, irmãos. Por isso que é importante que a gente leia um contexto completo. O irmão dizia que, Carlos, nunca leia uma carta. Você não lê uma carta apenas no meio, no início ou no fim. Você tem que ler uma carta para ter compreensão dela, se você lê-la toda. Então, nós somos encorajados a ler a carta, a história de um rei todinha, para tentar entender de fato o que aconteceu na história desse homem. E foi exatamente isso que o Senhor propôs no meu coração. Ele morre, irmãos, e o seu filho assume o reinado. Mas lembra no início que o Senhor havia dito para ele colocar a casa dele em ordem? Os irmãos lembram? Os irmãos acham que ele colocou a casa dele em ordem? Sim ou não? Não. E aí nós vamos entender, irmãos, o Senhor me encorajou nisso. E eu queria destacar com os irmãos aqui, qual seria a possível casa ali que o Senhor desejava que aquele irmão colocasse em ordem na sua história. Que tipo de casa seria essa? Porque a expressão no hebraico ali é casa, exatamente casa. Que tipo de casa é que aquele irmão deveria colocar em ordem na sua história? Nós sabemos que tem muitas coisas em nossas vidas que precisamos colocar em ordem, né, irmãos? Há muitas áreas em nossas vidas. Mas qual dessas o Senhor deseja ativar mais rápido, ou seja, deseja que eu e você coloquemos em ordem hoje, amanhã, depois, e coloquemos em ordem até a sua vinda? E eu queria encorajar os irmãos nessa manhã, abrir comigo a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, 16. É um texto muito conhecido. E é a primeira casa que eu quero abordar com os irmãos nessa manhã, que pode ser um tipo de casa que o Senhor havia encorajado aquele sábio rei a colocar em ordem e que ele não conseguiu colocar em ordem na sua história. A palavra casa no grego, ela é oikos. Alguns irmãos dizem que oikos, eu não sou bom no grego, né? Mas ela é oikos. E casa aqui, ele fala de habitação. 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz assim: não sabeis vós que sois casa de Deus, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a primeira casa que eu queria destacar com os irmãos dessa manhã é que nós somos casa de Deus. Nós somos habitação de Deus. O meu e o seu corpo, uma vez que nos rendemos ao Senhor, ele é confiado para ser uma habitação de Deus na terra. Ou seja, enquanto você se move, eu me movo sobre a terra. Nós somos uma casa de Deus, nós somos a habitação de Deus sobre a terra. Agora, irmãos, a pergunta não é se somos ou não a casa de Deus, se somos ou não a habitação, esse oikos de Deus, a casa de Deus. A pergunta é: como está essa casa de Deus? Como está essa habitação de Deus sobre a casa? Como está o testemunho pessoal dessa casa de Deus? Como está o meu e o seu testemunho pessoal? Como o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos pequenas pedras que juntas construímos um edifício de Deus. Então, eu e você, nós fazemos parte de um grande projeto do Senhor sobre a terra. E esse projeto é formado por testemunho pessoal. As pessoas na terra, eles estão olhando para o meu e o seu testemunho. As pessoas em volta de nós, eles estão olhando o quanto de Deus tem na nossa história. Não é se somos bons empreendedores, não é se somos bons pais, não é até mesmo se somos bons empresários. Na verdade, nada disso. As pessoas estão tentando enxergar em nós o quanto de Deus já avançou na minha e na sua história. E eu me lembro, irmão, de uma história muito interessante, de um irmão que ele estava de joelho orando aos pés do Senhor, e ele está exatamente dizendo isso: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou um pobre, miserável, desgraçado, merecia morrer, mas o Senhor me salvou. Essa era a oração daquele irmão. E aí de manhã ele está no trabalho, normal, e uma pessoa, um colega dele, diz: rapaz, você
porque ele atrasou um pouquinho, chegou atrasado. O colega chega para ele assim: rapaz, você é miserável mesmo, hein? Você chegou essa hora. E ele olhou assim para aquele outro colega e ficou muito bravo, porque o colega havia chamado ele de miserável. Mas um dia antes, ele estava dizendo para o Senhor que ele era miserável. Os irmãos percebem, irmãos, que às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor e o Senhor usa estratégia e ferramenta para tratar conosco. E quando isso acontece, nós fugimos do tratamento de Deus. Pedimos ao Senhor para nos dar paciência. O que é que o Senhor faz? O Senhor coloca um tribulado do teu lado, aleluia. Irmãos, aí você quer fugir daquilo. Aí eu nunca sou tratado, você nunca é tratado. Repreendemos e até dizemos: isso não pode ser de Deus. Esse atribulado não é de Deus. Pedimos para o Senhor nos dar paciência. Senhor, nos dá paciência, Senhor. E o Senhor te dá filhos ali bastante agitados, te coloca em ambiente agitado. O Senhor está tratando conosco enquanto temos esses 15 anos. Lembre disso, irmão. O Senhor está tratando conosco nesses 15 anos. Estou dizendo 15 anos aqui é uma metáfora. Alguns deram mais, outros deram menos. Certo, irmãos? Mas o Senhor está nos dando tempo para organizar coisas na nossa história. E aí é incrível, irmãos, como o Senhor usa pessoas para tratar, porque provérbio diz que ferro com ferro se afia. Ou seja, o Senhor às vezes nos coloca em ambiente muito duro para sermos tratados um com o outro. Às vezes te dá um chefe carrasco. Aí você quer sair daquele emprego. O Senhor quer tratar com você. Um casamento às vezes muito difícil para um irmão, para um irmão. Temperamento totalmente oposto, e nós queremos fugir daquilo ali. Não, Senhor, está incompatível isso aqui, eu vou procurar outro. Não faz sentido, Senhor, isso. Na verdade, o Senhor coloca exatamente você no lugar certo para ser tratado. Querido. Se de fato nós somos a habitação do Senhor, então quando fugimos do tratamento, o Senhor nunca pode concluir a nossa história. É interessante como o Senhor faz isso na nossa história, né, irmãos? Às vezes os irmãos, sei que é um tema, irmãos, que ele provoca muito na nossa história. Não é algo muito fácil de falar, né? Mas o Senhor ele nos encoraja a tratar nesses assuntos também. Amém, irmãos? Estamos diante do Senhor nesta manhã. E o Senhor é bondoso para conosco. Trata conosco para que nenhum de nós se perca. E o Senhor faz exatamente isso. Então, será que na comunhão com aquele irmão, o pessoal estava tudo bem? Será que aquela casa de habitação dele estava tudo bem com Deus? Será que aquele irmão estava desfrutando de um tempo de comunhão com o Senhor adequado? Será que aquele irmão tinha uma vida consagrada no individual? Não temos condições nenhuma de julgar, mas me parece, irmãos, que aquele irmão tinha uma vida saudável diante do Senhor na comunhão individual. Por quê, irmãos? Ele restaurou o altar de consagração. Aquele irmão havia feito coisas no mundo espiritual que havia criado impacto e trazido milhares de pessoas de volta à adoração a Deus. Então me parece que ele tinha edificado na sua comunhão com Deus, era um irmão meio que zeloso para com o Senhor. De fato, ele tinha tempo de comunhão com o Senhor saudável. Agora, olha o que diz, irmãos, Ezequiel capítulo 36, verso 27. Diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis o meu juízo, e os observais. Então, qual é o propósito de sermos a habitação do Senhor? Qual é o propósito de termos o Espírito de Deus dentro de nós? Qual é o propósito de sermos a casa de Deus? É para que o Senhor ache um caminho através de cada um de nós. Para que o Senhor olhe para a sua história e ache um caminho nessa terra. Eu lembro do reverendo Hildo, é um irmão muito precioso. Ele fundou um ministério chamado Missão Vida, um centro de recuperação, alguns irmãos devem conhecer. Eu tive a oportunidade de ter comunhão com esse irmão e ele falou exatamente comigo isso. Ele disse: Carlos, Deus não tem outras mãos na terra a não ser as mãos dos homens que o servem. Carlos, Deus não tem outra boca na terra a não ser a boca dos seus filhos que levantam as vozes para proclamar o seu nome. Deus, Ele não usa outro recurso na terra, a não ser o recurso dos seus filhos, que são consagrados a Ele mesmo. Olha que coisa gloriosa isso, irmãos. Ou seja, tudo que você é, tudo que você tem, Deus deseja usar para a glória dEle. Agora, se esse tempo, se essa casa individual não estiver adequada, como é que o Senhor pode avançar nisso? Como é que o Senhor pode avançar na minha e na sua história individual, se nós podemos até ser bom no coletivo, mas não bom no individual, na nossa comunhão individual com o Senhor? Não tem como, irmãos. O Senhor precisa achar um caminho em mim e em você, mas Ele é misericordioso para conosco. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Romanos capítulo 8, verso 9, também vai reforçar sobre isso a importância de que somos uma casa do Senhor, de que como indivíduo nós somos um templo, uma habitação do Senhor, e talvez precisamos colocar em ordem a nossa comunhão individual com o Senhor. O irmão Batmani, ele escrevendo sobre criação de filhos, ele usa uma frase interessante.
Ele diz para os pais: pais, se vocês desejam salvar os seus filhos, consagrem a sua comunhão individual ao Senhor. Tenha uma vida de consagração individual, pais. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Ou seja, quando um pai ou uma mãe consagra a sua vida no individual ao Senhor, dentro da sua casa ele vai aprender a amar o seu filho, ele vai aprender a honrar a sua esposa, ele vai aprender a lidar com finanças, porque ele tem uma consagração individual diante do Senhor. Isso é encorajador demais para nós, irmãos. Romanos 8, 9 diz assim: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que verdadeiramente o Espírito de Deus habita em vós. Pois não tem o Espírito de Cristo, pois aquele que não tem o Espírito de Cristo, aquele que não tem o Espírito de Cristo não vem dele. Romanos 8, verso 9. Então há um encorajamento para nós que nós somos habitação do Senhor e que o Senhor habita em nós. 2 Coríntios capítulo 6, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vós sois a casa de Deus, a habitação de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesse tempo. Que o Senhor nos ajude a entender que nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus nesse tempo. Que o Senhor fez um depósito em mim e você. O Senhor fez um bom depósito em nós, irmãos. O Senhor investiu algo muito caro, como foi ministrado nessa manhã pelos irmãos aqui quando partimos o pão. O Senhor fez um investimento caríssimo na nossa história. E aí nós temos que fazer essa pergunta todo dia para nós mesmos: Senhor, o quanto eu tenho me consagrado no individual para o Senhor? O quanto esse templo tem se consagrado ao Senhor? Ou será que eu tenho vivido como se eu não fosse a habitação do Senhor? E aí, irmãos, que o Senhor nos encoraje nessa manhã a fazer essa reflexão na nossa história. Será que o chamamento do Senhor para colocar a casa em ordem talvez não seja no aspecto individual? Porque nós somos a casa de Deus. A comunhão vem quando nos reunimos uns com os outros. Mas ali é casa de Deus, são casa de Deus juntos. E aí é o edifício de Deus, o testemunho do Senhor é manifestado. Agora, muitos de nós, irmãos, pelo fato de não termos uma vida no Senhor consagrada, nós podemos estar trazendo dano para a casa de Deus. Podemos estar trazendo destruição para a comunhão, para o lugar onde o Senhor habita. Se somos a casa de Deus, nós somos encorajados pelo Senhor a também termos uma vida de consagração. E ninguém, irmãos, que tenha se dedicado ao Senhor em uma vida de consagração, se arrependeu de tê-lo feito. Todos os irmãos que olhamos na história, os grandes irmãos, os pais da igreja, e até mesmo os grandes irmãos aqui, os irmãos que dedicaram tempo em transcrever a Escritura, para que chegássemos até nós. Nenhum desses irmãos que tiveram tempo de consagração ao Senhor, ele se arrependeu de terem feito isso. Mas aqui é um preço para cada um de nós no individual. Até que ponto, irmãos, estamos prontos para pedirmos: Senhor, eu desejo muito, Senhor, colocar minha casa em ordem. O Senhor deseja que colocamos a nossa casa individual em ordem, irmãos. Agora, será que a casa também ali não poderia, porque a mesma palavra oikos ali no grego, ela define também construção. Será que a casa ali não é lugar de comunhão? Será que quando nos reunimos entre nós, não precisamos colocar coisas em ordem? Será que no ambiente de comunhão nos reunimos como igreja do Senhor, não precisamos organizar coisas na nossa história? E aí em Mateus capítulo 21, 13, o Senhor diz assim: e disse a eles, está escrito, a minha casa, aí não é mais no individual, é no coletivo, será chamado casa de oração. Então quando eu e você nos reunimos, nós temos que entender que nós somos uma casa no Senhor, e que essa casa será chamada casa de... Mas vamos olhar nossas reuniões de oração, e aí nós vamos entender que é Atos 2, quando ele diz assim, tudo que eles tinham era em comum, não é isso? Os irmãos lembram? No partir do pão, na comunhão e a oração é o terceiro pilar ali desse tempo. Comunhão, partir do pão e oração. Qual é o nível de comunhão nós temos na oração? E eu me lembro que esse é um dos maiores desafios da igreja nesse tempo, é ter uma vida de oração. Um dos maiores desafios coletivo e individual da igreja é uma vida de oração, irmãos. Eu falo pela minha própria história, olhando para mim mesmo, como é difícil, irmãos, não termos uma vida de oração adequada diante do Senhor. Por mais que tentemos ter uma vida de oração adequada, mas não passa de alguns minutos ali, muitas vezes até vazio. E aí, olhando para a nossa história, eu penso que talvez seja uma realidade da minha própria vida, mas eu quero aqui expor o meu próprio coração diante dos irmãos esta manhã. Irmãos, pense que esse é o maior desafio da minha história, irmãos, é ter uma vida de oração saudável diante do Senhor.
Quando eu olho alguns irmãos na história que se dedicavam horas orando, dias orando, eu olho para mim e falo, Senhor, me falta isso na minha história. Quanto tempo nós temos dedicado de oração, irmãos, ao Senhor? Isso é irmãos, quando olhamos para isso, não tem como. Ninguém na história, irmãos, que dedicou uma vida saudável de oração ao Senhor, se arrependeu de tê-lo feito. Ninguém na história. E nas nossas comunhões, na nossa comunhão com o Senhor, a oração ela tem sido uma realidade. Salmo 93, verso 5 diz o seguinte, irmãos: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, ó Senhor. Ali ele fala de habitação, de pessoas reunidas. Então nós temos a consagração individual, mas nós temos também a consagração coletiva entre o corpo de Cristo e os irmãos que se reúnem. Então nós consagramos no individual, e quando nos reunimos agora nós somos um corpo do Senhor, e o Senhor fala no meio de nós. Os maiores avivamentos na história aconteceram porque houve um grande quebrantamento, pedido de perdão, consagração, e aí veio os grandes avivamentos na história. Só depois de um grande quebrantamento e através de um tempo de arrependimento. E aí olhamos para a terceira casa, irmãos. Eu queria acelerar isso aqui. E aí me faz muito sentido que talvez fosse essa casa também que o Senhor desejava que aquele irmão colocasse em ordem. A família dele. Se olharmos para a nossa história hoje, para a nossa própria vida, porque como falamos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se o Senhor me chamar e te chamar hoje, qual é o legado que vamos ter deixado para os nossos filhos? Como alguém que conduziu bem, como um sacerdote da casa, como alguém que tenha o encargo do Senhor de conduzir a nossa família até o Senhor. Gênesis capítulo 18, 19, no Antigo Testamento, toda vez que há uma menção casa ali, ele não é uma instituição, ele é uma família. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, toda vez que ele cita casa, ele não fala de um lugar, porque ele não tinha uma casa ainda. Deus não tinha uma casa ainda na terra. Depois existe o tabernáculo lá, mas antes ele não tinha uma casa. Ele se movia entre aqueles irmãos e falava individual, aqueles irmãos que falavam ao povo. Então quando no Antigo Testamento existe a palavra casa ali, ele fala de família. Deus se manifestava através das famílias. Será que hoje é diferente? Será que hoje o Senhor não deseja se manifestar através da nossa família? E aí, irmãos, Gênesis capítulo 18, 19 diz assim: porque eu tenho conhecido que nele deve ordenar as suas casas, a sua casa, os seus filhos, depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele havia falado. O Senhor disse para Abraão: coloque a sua casa em ordem, organize seus filhos, para depois de você, os seus filhos darem continuidade. Irmãos, isso é um legado maravilhoso para nós. Organizarmos as coisas da nossa família, abrimos a palavra, abrimos o Evangelho para que nossos filhos conheçam o Evangelho, conheçam o Senhor. E aí nós temos perdido grandes oportunidades, irmãos, na comunhão na família. E assim é muito curioso, porque quando chegamos hoje nas nossas casas, cada um de nós ali senta num lugar, com aplicativo, com smartphone, com TV, cada um almoça em um lugar. Irmãos, lembra do que eu falei da Babilônia, plano? Exatamente isso, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Porque tempo de comunhão saudável, na família nós temos muitas vezes perdido isso. Cada um almoça em um horário, e às vezes até eu vejo meu filho almoçando, falei: já orou? Ele já agradeceu pela refeição? Ele falou: vamos agradecer aqui novamente. E às vezes, irmãos, se não tomarmos cuidado, aquilo que para Deus é muito caro, para nós vai perdendo valor. Aquilo que para Deus é muito caro vai perdendo sentido. Porque nós aprendemos a viver sem tornar isso uma realidade da nossa comunhão com Deus. E aí o Senhor estava dizendo para aquele homem: antes de morrer, organize a sua família, apresente Deus da forma adequada para os seus filhos, para que quando você parta, os seus filhos continuem com o legado de quem é Deus. E aquele homem, irmãos, ele falha nisso. E a palavra aqui no Antigo Testamento, no hebraico, já não é oikos, mas é barit, ou barit, que fala de família. Então o Senhor está dizendo: organize a sua família. Mas Senhor, é muito caro. Ele fala exatamente isso. Ele diz para os presbíteros: se você não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Ele diz para os maridos: se você não estiver em paz no seu casamento, as suas orações eu não vou ouvir. Meu Deus! Pense que coisa temerosa isso, irmãos. Passarmos um dia em guerra, à noite dobrarmos o nosso joelho, pedimos ao Senhor que ouça a nossa oração, e Ele dizer: cara, não posso ouvir esse negócio. Por quê? Porque você não conseguiu pedir perdão à sua esposa.
Você não conseguiu pedir perdão ao seu filho. Você não conseguiu pedir perdão e você... Não dá, irmãos. Isso está na nova aliança já, o apóstolo Paulo escrevendo. Então existe essa advertência para o nosso espírito nesse tempo. Confesso que é algo muito difícil falarmos sobre isso, porque o Senhor vai nos cobrando sobre esse aspecto. Mas a igreja do Senhor está vindo nos últimos dias na terra, irmãos. Se o Senhor não advertir o nosso coração, quem vai advertir, irmão? Se o Senhor não joga a luz na escuridão da nossa alma, quem vai jogar? Lembre-se, Ele é um Deus misericordioso. Amém por isso? Amém. Ele é misericordioso para conosco. E os irmãos vão ver porque eu estou insistindo nessa palavra de misericórdia, irmãos. Agora, irmãos, Ezequias adoeceu. O profeta messiânico vai lá e fala que ele ia morrer. Havia uma sentença de morte sobre aquele homem, mas ele intercedeu. E Deus fez voltá-lo novamente e dizer que ele ia viver. Irmãos, eu e você, e aí nós vamos agora avançar para o tempo da graça, irmãos. Eu e você tínhamos uma sentença de morte sobre as nossas vidas, sim ou não? Sim. Estamos condenados à morte, sim ou não? Sim. Mas um dia, o Verbo se fez carne. Amém. E habitou entre nós. Amém. E nos tirou da morte para a vida. Amém. Estávamos condenados como aquele homem estava condenado e ia morrer. Então, através do profeta Isaías, ele recebe uma mensagem que ele iria viver. Todos nós, irmãos, recebemos essa mensagem um dia. Todos nós recebemos o Senhor dizendo: você vai viver, mas não a velha vida, a nova vida proposta por mim mesmo. Então nós somos encorajados pelo Senhor a viver essa nova vida, viver em novidade de vida. E é maravilhoso isso, porque nós temos essa experiência de viver uma nova vida no Senhor. Mas nessa nova vida, irmãos, também existe um preço a ser pago. Existe um caminhar. E esse caminho, irmãos, eu fico pensando assim. Esse dia eu estava, como o irmão Paulo diz, eu estava viajando, irmãos, sobre o que é ser um caminho estreito. Quando o Senhor disse que o caminho era estreito, o que é um caminho estreito, irmãos? Me parece que às vezes a gente cola as placas e não entende o que. Quando o Senhor diz que o caminho é estreito, irmãos, é porque só vai passar um. É individual, irmão. E é tão individual que no final desse caminho, guarde isso, irmão, vai ter alguém te esperando para julgar você. No final desse caminho vai ter alguém para te receber. Os irmãos estão entendendo? Então o caminho estreito. E no caminho largo, vai ter alguém também lá no final esperando para fazer a mesma coisa. Por que estreito? Porque lá não vai ter presbítero, não vai ter intercessor, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter pastor, não vai ter pai, nem arcanjo, nem querubim, nada. Lá vai estar você e ele. E até os que falamos, até as palavras que falamos dos nossos lábios, teremos que prestar conta diante dele. Isso já no tempo da graça. Meu Deus, que o Senhor nos ajude nesse tempo, irmãos. Irmãos, isso é muito encorajador. E aí, eu brincava com você e falei: rapaz, é muito estreito mesmo. É muito estreito esse caminho. Porque é um caminho de cruz, onde você vai carregar sua cruz. Como assim, Carlos? Exatamente esse é o Evangelho, irmão. Não existe outro Evangelho. O Evangelho de Cristo é aquele: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Você está diante do pecado. Você está querendo tocar no pecado, mas você nega aquilo. Você tomou a sua cruz. Os irmãos, faz sentido isso, irmãos? Todo dia, irmãos, nós estamos diante dessa escolha. Todos os dias nós temos que fazer essa escolha diante de nós mesmos. E no final, irmão, receberemos a recompensa daquele que nos chamou e nos amou. Mas você não está sozinho nessa história. Existe a graça salvadora do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso, irmãos. Josué 24:15, os irmãos lembram? Moisés havia morrido, Josué assume. A nação de Israel entra em decadência, entra num lugar de idolatria. Josué pega a família dele, o filho dele, a esposa, os filhos, e sobe e diz assim: ó, pessoal, vocês abandonaram o Senhor. Vocês levantaram altares de adoração a outros deuses. Mas ó, está diante de vocês uma escolha hoje. Eu e a minha casa, Berite, escolhemos algo. Nós escolhemos servir ao Senhor, mas vocês escolhem quem vocês devem servir. Mas porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então o Senhor deseja salvar a minha e a sua casa, irmãos. Amém? Amém. O desejo do Senhor é salvar toda a nossa casa, irmão. Então se você tem um marido que ainda não serve o Senhor, o Senhor quer salvar ele também. Se você tem um filho que ainda não serve o Senhor deseja salvá-lo também. Tem uma sogra que ainda não serve o Senhor quer salvá-la também. Um sogro, um parente, o Senhor quer salvar, irmãos. O Senhor deseja salvar nossa família, é o desejo do coração de Deus.
Agora, quando é que conseguimos desfrutar disso? Lá no terceiro pilar dos irmãos de Atos. E eles estavam juntos em oração. Se não há o terceiro pilar, uma vida de oração, dificilmente, irmãos, veremos salvação na nossa casa. Que o Senhor nos ajude, querido. Eu fiz uma pesquisa com jovens no lugar onde eu me reuni há muitos anos e descobri que o mais encorajador daquele jovem, ou o que tinha maior desempenho, ele conseguia orar 2 minutos. E aí a gente avançou, desafiando aqueles jovens a orarem 10 minutos. Irmão, foi uma luta. Não conseguia orar 10 minutos direto, irmãos. A mente estava suspensa, os pensamentos suspensos. E aquele jovem, alguns deles até dormiam, irmãos, naquele tempo de oração. Mas o Senhor, nesse tempo, irmãos, Ele está tendo misericórdia de nós. Ele está nos encorajando a ativarmos algo no nosso próprio coração nessa manhã. Ele é misericordioso. Mais uma vez, falo isso, os irmãos no final vão entender porque Deus é misericordioso para conosco. E aí, irmãos, a casa aqui, então nós entendemos que casa é no individual, irmão. Eu devo ter minha comunhão com o Senhor no individual. Casa aqui é lugar de comunhão também, onde eu devo entender que eu faço parte de um corpo, me junto com os irmãos e um vai lapidando o outro, vai preparando o outro, forjando o outro. E terceiro, irmãos, casa é família, é habitação. Então o Senhor deve se revelar através da minha e da sua família para Ele. E é curioso isso, irmãos, porque o Senhor Jesus gosta muito dessa expressão de família. Ele estava em uma casa onde tinha uma família, ele morava onde tinha uma família. Os irmãos estão percebendo? Nos céus, hoje vai ter uma família completa de muitos irmãos para o Senhor. E esses irmãos estão aqui conosco. Todos nós seremos esses grandes irmãos diante do Senhor. E aí eu quero avançar para encerrar nessa manhã, pontuando pelo menos mais algumas coisas, irmãos, que o Senhor trouxe ao meu coração. Graças a Deus, irmãos, o Senhor é misericordioso para conosco. Graças a Deus, irmãos. Você pode dizer isso nessa manhã? Obrigado, Senhor. Diga assim, obrigado, Senhor. Sabe por que obrigado, irmãos? Porque pelo que eu e você nós fizemos nessa semana, eu digo essa semana, merecemos estar mortos. Pelo que eu e você nós pensamos essa semana, merecemos estar mortos. Porque o Senhor sonda a intenção do seu coração. Mas Ele é misericordioso para conosco. Ele é maravilhoso para conosco. Por que é misericordioso? Porque o filho daquele homem assume, irmãos, 12 anos. E ele destrói a nação de Israel, irmãos. Destrói. Lembra que Ezequias ali é uma figura de um homem caído, que ele recebe uma segunda chance, como eu e você nós recebemos do Senhor. Mas falta algo nessa história. Se nós temos ali o profeta que levou as boas novas, nós temos um homem caído, falta, irmãos, o Espírito Santo nessa história encaixando ali, para levar o homem ao arrependimento. Esse rei se arrependeu. E ele morreu, é um rei que morreu arrependido. Se ele se arrependeu, irmãos, o que precisa do homem ser salvo é o quê? Confessar o pecado, se arrepender dos seus pecados, confessar o pecado, confessar Jesus como Salvador. Esse homem já é? Porque não é pelo mérito humano. A saber se com a tua boca e com o teu coração, de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será? Ponto, irmão. A salvação pertence a Deus. Ele salva exatamente assim, pô. Não é mérito nosso, não tem que fazer isso ou aquilo. Não, é exatamente isso. A salvação é totalmente dele, só pertence a Ele. E Ele faz exatamente assim. Ele salva o mendigo, Ele salva o ladrão na cruz, que roubou, matou, arrebentou tudo. Mas não diminuta aquele homem se arrepende. Que Deus é esse? É o Deus da graça. É o Deus que me perdoa e que te perdoa. E eu olhei para esse texto e falei, não, Senhor, essa história não pode terminar assim. Eu quero encontrar a tua graça nesse texto. E aí eu fui encorajado pelo Senhor a encontrar, irmão, a graça do Senhor sendo manifestada nesse texto. E eu queria encorajar os irmãos a ler um pouquinho. E talvez você vá olhar para a sua própria história, a minha história, e parece que nós temos um pouquinho disso na nossa caminhada. Capítulo 33, irmão, diz assim: Manassés tinha 12 anos. O irmão tem paciência comigo, eu vou chegar lá, tá bom, irmão? Amém? Tem paciência comigo aí que a gente vai terminar. Hoje a gente termina. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Reinou mais do que o pai dele. O pai dele reinou por 29 anos e ele reinou por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, olha isso aqui, irmão. Se não parece com alguém, se não parece com a gente, né, Paulo?
Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, praticou coisas detestáveis, reconstruiu santuários a ídolos. Ídolos, o que é ídolos? É tudo aquilo que eu levanto e coloco no lugar de Deus. Todas as coisas que eu edifico na minha história e coloco ela no lugar de Deus. Exemplo, pai, compra isso para mim. Filho, eu não tenho dinheiro. Quem é o teu ídolo naquela história? É o dinheiro. Os irmãos estão entendendo? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Os irmãos lembram, dinheiro na Bíblia está correlacionado a um Deus. Que Deus é esse? Mamon. Quando eu digo, olha, eu não tenho dinheiro, estou dizendo, Mamon ainda não me deu dinheiro. Mas o propósito do Senhor, escrevendo aos irmãos lá, o próprio Jesus dizendo assim, ó, eu garanto a você que você vai ter o que comer e o que? Vamos lá, irmãos, o que? Os irmãos estão tendo isso? Nós temos isso na nossa história, irmãos? O Senhor tem cumprido a promessa dele na minha e na sua vida? Então o Senhor é fiel para conosco, irmãos. Mas às vezes queremos um pouco mais, né, irmão? E é por causa disso que andamos ansiosos. Essa é a geração dos ansiosos, depressivos. Essa é uma geração de pessoas que querem viver o futuro e nem estão vivendo o presente. Perde o passado, o presente, em busca de um futuro que não vai chegar, porque o seu futuro amanhã, ele nada mais é do que o seu presente hoje. O seu dia de amanhã é um reflexo do seu hoje. Hoje você está aqui comigo reunido, nós estamos aqui. Ele é o seu futuro de ontem. Ontem você estava pensando amanhã, chegou, amanhã é hoje. E vai sendo assim, dia por dia, até um dia fecharmos nossos olhos aqui na terra. E vamos abrir os olhos na eternidade. E agora? O que tens preparado para quem? Meu Deus, irmãos. Será que isso não mexe conosco? Será que isso não provoca algo em nós? Que nós estamos esmagando a nossa vida, destruindo as nossas vidas? Com ansiedade? A ansiedade é o mal do século. E quem é o Deus desse século, irmão? Quem é o Deus desse século, irmão? Quem é, irmãos? Então quem tem promovido a ansiedade no coração do povo de Deus? É, irmãos. Se nós não abrirmos nossos olhos, irmãos, nos voltarmos para a cruz, nós permitimos que a Babilônia vai encher o nosso coração também. Vamos ver a história, irmãos. E eu quero terminar nessa manhã, para a glória do Senhor, finalizando com essa história maravilhosa, irmãos, de segunda chance que o Senhor tem nos dado todos os dias. E aí nós temos agora, ele fez o que era mal no verso 5, nos 2 pátios do templo, 33:5, ele edificou altares para outros deuses. Manassés sacrificou seus filhos no fogo. O filho do rei Ezequias, que o Senhor havia dito para ele colocar a casa dele em ordem, passou os seus filhos no fogo. E aí um irmão que estuda muito sobre esse assunto, ele disse que naquela época esse Deus esse Deus Inó, ele era um Deus grande na época, e ele era feito de ferro. A Babilônia dá um nome, a Síria dá outro, o Egito dá outro nome, e aquele Deus, ele colocava-se fogo dentro dele, ele ficava todo vermelho, aquele ser de ferro ficava todo vermelho, e tinha 2 mãos apontadas para frente. E o que é passar pelo fogo? Diz que colocava-se a criança na mão daquele Deus ali, e aquela criança descia queimando sobre a mão dele, caindo no ventre daquele Deus, e lá era queimada pelo fogo lá dentro, não achava mais nada aquela criança. Aquele homem fez isso com seus próprios filhos, irmãos. Agora a pergunta é, irmãos, será que na nossa geração nós estamos fazendo o mesmo com nossos filhos? Queimando ele a Dagon, consagrando nossos filhos a Dagon, consagrando ele as coisas do mundo, consagrando eles à Babilônia, dando tudo que nossos filhos precisam, menos Deus. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, irmãos. Meu filho chegou para mim e falou: pai, eu quero um smartphone Pro Max 5. Eu falei: pai, que é isso? Se come isso? Aí, como assim, pai? Eu falei: isso é alguma coisa de comer? Ele falou: não, pai, é um celular de última geração. Eu falei: então pronto, não tem, porque nós vamos ter o que comer, o que beber, o que vestir. Tá bom demais. Como é que você quer 7 anos que é? Mas meus coleguinhas tudo tem. Eu falei: pai, deixa eles terem. Você não vai ter. Quando é que você vai ter? Aí ele pergunta: quando é que eu vou ter? Eu falei: pai, nas minhas contas, tudo é certo. Talvez lá com uns 15 anos, mais ou menos. Mas pai, a escola pública está dando tablet para as criancinhas. Eu falei: você estuda em escola particular, então não está dando tablet ainda lá. Descansa o seu coração. Então, irmãos, eu quero dizer que o mundo está muito acelerado, irmãos. As coisas estão muito aceleradas.
Mas o Senhor é misericordioso para conosco. Mais uma vez eu falo isso, irmão. Amém, irmãos? Aquele homem foi passar os seus filhos pelo fogo, fez o que era mal. Manassés chegou a fazer imagem no verso 7, colocar dentro do templo da casa de Deus. Isso agora é o filho dele, irmãos. Durante 55 anos de governo ele fez exatamente isso. Fez o que era mal. No verso 8, os israelitas tiveram cuidado de obedecer os mandamentos, não tiveram cuidado do que foi dado a Moisés. No verso 9, Manassés, porém, levou o povo de Judá, de Jerusalém, a fazer coisas piores do que as nações que Deus havia destruído, irmãos. Quem eram as nações, irmãos? Os cananeus, os heteus, os jebuseus. Aquele homem que era um homem que havia tido um pai servo, um homem que amava a Deus, no final da sua história, aquele rei, quando levanta, ele leva aquele povo a um ambiente de profunda depravação moral, espiritual, e uma queda espiritual nunca vista antes. E aquela nação mergulha em declive, em pecado. Ele levou, não só ele pecou, percebe, irmãos? Quando um homem de Deus se consagra, ele leva outros em volta a se consagrarem. Mas quando o homem de Deus está perdido, ele começa a levar outros também a um lugar de perdição. Jesus disse: pode um cego conduzir outro cego? Pode ou não? Pode. Mas os dois vão cair num buraco. Você tem que parar com isso, irmão. Você tem que parar. O Senhor disse: cara, tira a trave dos seus olhos primeiro. Ministre a você primeiro. Salve a sua própria vida primeiro, para depois tentar ajudar o outro. Irmãos, o Senhor é muito encorajador para conosco, irmão. Meu Deus. Tem verdades que queríamos que o Senhor nem falasse conosco, para não sermos... Depois, o Senhor disse: eu falei com você. O irmão Paulo falou, né? O irmão Paulo disse assim: irmãos, até não ouvirmos a palavra, éramos tidos como inocentes. Depois que você ouviu a palavra, já foi. O Senhor não leva em conta o tempo da... Mas depois que você ouviu, você não é mais ignorante referente àquele assunto. Olha que coisa, irmãos. Éramos ignorantes referente a alguns assuntos. Quando o Senhor traz luz, não somos mais ignorantes referente àquele assunto. E se fizermos aquilo novamente, nós fazemos por desobediência. Meu Jesus, que o Senhor nos ajude, né, irmão Paulo? Meu Deus do céu. Então, que dá vontade de colar as placas mesmo, é assim mesmo. Mas vamos lá, irmãos. Eu falei que Deus é misericórdia, precisamos enxergar a graça nisso aqui. Ele fez o que era mal. Verso 10, o Senhor falou a Manassés: olha, irmão, o Senhor volta novamente lá. Assim como o Senhor fala conosco todos os dias, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele vai lá para Manassés e diz o seguinte, no verso 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles ignoraram os seus avisos. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e os capturaram. Capturou Manassés, colocaram um gancho em seu nariz e o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Quem foi visitar ele? Os irmãos lembram? E aonde ele está? Quem foi visitar quem? Foi visitar ele ou o pai dele? E aonde o filho vai parar? As minhas e as suas ações hoje, irmão, podem parecer inofensivas, mas anos depois, se o Senhor não nos ajudar e não tratarmos de coisas na nossa história, aquilo pode respingar nos nossos filhos, nossa família, nos nossos descendentes. Anos depois, aquele garoto estava sendo levado para a Babilônia, agora é um rei, estava sendo levado para a Babilônia, como o Senhor havia dito a Ezequias. Com um furado do nariz, como um escravo, servo, levado para a Babilônia, em sua angústia. E aqui agora eu paro agora para tocar um pouco na graça salvadora. Irmãos, todos nós, por muitas vezes na nossa história, mesmo o Senhor advertindo o nosso coração, advertindo o nosso espírito, nós temos, por muitas vezes, por vivermos nessa natureza caída, como diz o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Se faço o que não quero, logo não sou eu que faço, mas a lei que habita em mim. Essa lei é do pecado e morte. Existe uma lei que opera, irmão, no nosso membro. Por mais que você queira fazer o bem, eu e você nós não conseguimos. Mas graças a Deus que em Romanos 8 diz o quê? 8:1. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e morte. Existe uma lei reinando aqui nesta manhã. Existe uma lei do Espírito e vida, irmãos, que nos põe em liberdade.
Mas por muitas vezes nosso comportamento é parecido com o comportamento daquele rei. Levantamos altares para nós mesmos. Levamos outros, às vezes, a se distanciar do Senhor através do nosso testemunho pessoal. Mas aí, irmãos, aquele homem fez algo. Depois de ter feito tudo isso, eu falei: Senhor, não tem como esse homem ser salvo. Não tem como esse homem receber uma segunda chance. Ele fez muita coisa, Senhor. Eu falei isso, irmãos, olha, assim no meu coração, né? Não abri a boca, né? Porque quando você abre a boca, aí você já lançou a palavra ao vento. Mas eu pensei e falei: Senhor, não tem como. Aí o Senhor falou: Carlos, sabe quem é esse homem? Esse homem é todo aquele que está caído. É todo aquele que tem a velha natureza, que todo dia mata o irmão dentro dele, trai a esposa dentro dele, levanta altares dentro dele e dela, mente dentro deles mesmos. Mas existe a graça salvadora, a graça da redenção, irmãos. E esse homem, depois de ter feito tudo isso, que talvez eu e você façamos piores na nossa história, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Começa assim, depois ele termina dizendo: eu sou o pior de todos os homens. Ele começa dizendo que é miserável homem. Depois ele diz: não, eu não sou miserável, eu sou o pior de todos os homens. Olha que nível ele chegou, irmão. Eu não só sou miserável, eu sou o pior. E eu não devo confiar na minha carne, é o que ele dizia. Ele morreu dizendo isso: eu não confio na minha carne, não confio na sua carne. E agora, irmãos, olha isso, essa história. Em sua angústia, Manassés, que passou o filho pelo fogo, levou o povo à idolatria, buscou ao Senhor seu Deus, e se humilhou com sinceridade, no verso 12, e se humilhou com sinceridade, diante de Deus, de seus antepassados. Quando ele orou, irmãos, na sua Bíblia diz o quê? Quando ele orou, quando ele orou, o Senhor ouviu. Quando ele orou, o Senhor ouviu. Isso é graça, irmãos. Não importa o lugar onde eu e você esteja, se você dobrar os seus joelhos, se humilhar diante do Senhor e se arrepender dos pecados, o Senhor ouve. O Senhor está pronto para ouvir o clamor do seu povo, para ouvir o clamor da sua igreja. O Senhor deseja levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos, estão oprimidos. O Senhor deseja levantar a sua igreja, mas a igreja do Senhor precisa orar. Precisamos levantar em lugar de oração, irmãos. E a Bíblia diz que ele se humilhou e orou com sinceridade diante de Deus, e falou do Deus no antepassado. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica e atendeu os seus pedidos, e o trouxe de volta a Jerusalém, e restaurou o reino, porque ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Depois disso, no verso 14, ele reconstruiu muros, edificou cidade. Ali fala de testemunho do Senhor. Aquele homem que havia feito seus filhos passarem pelo fogo, agora ele entra num lugar de profundo quebrantamento e arrependimento. Irmãos, João vem pregando o batismo como foi citado nessa manhã. O batismo de João é o batismo de arrependimento. Mas qual foi o batismo de Jesus? O batismo com fogo e com o Espírito Santo. Eu sou aquele que batizo com água, mas virá um depois que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse dia chegou, irmãos. Mas antes dele batizar com água e com fogo, é necessário que o batismo do arrependimento aconteça na minha e na sua história. O Senhor deseja, irmão, nos levar para um lugar de quebrantamento pessoal. E por que, Carlos, você cita sobre isso? Eu falo pela minha própria história. Não tem como, irmãos, avançarmos em direção ao Senhor sem que o Senhor primeiro nos faça ver a miserabilidade que nós estamos vendo na nossa própria história individual. O quanto fraco nós somos muitas vezes na nossa comunhão individual com o Senhor. E aí, irmãos, o Senhor é misericordioso porque Ele nos dá graça. Ele libera a sua graça sobre nós. Ele libera o seu perdão sobre as nossas vidas, irmãos. Ele restaura o nosso coração caído. O que faz com que o Senhor nos ajude é toda vez nos dobrarmos diante dEle, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos diante dEle e dizer: Senhor, socorre-me, Senhor, como aquele leproso de Lucas 5, que diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar, o Senhor pode curar-me. E o Senhor disse: eu quero curar você, eu quero limpar você. Irmão, nós estamos diante daquele que pode nos curar e nos limpar.
Mas nós temos que abrir a boca e dizer: Senhor, eu estou leproso, Senhor, preciso que o Senhor me limpe e me cure. Na minha comunhão com os meus irmãos, eu tenho contaminado meus irmãos. Na minha comunhão com os meus filhos, eu tenho contaminado os meus filhos. No meu casamento, eu tenho contaminado a minha esposa, Senhor. Eu tenho deixado rastros de questão onde eu passo, nos meus negócios. O Senhor deseja, irmãos, que eu e você faça simplesmente algo como aquele leproso: Senhor, eu estou leproso, essa é a minha realidade. O pecado é uma figura de lepra na Bíblia. Aquele homem, irmão, estava no fundo do abismo. E alguém um dia disse que quando a pessoa chega no fundo do poço, o irmão dizia que um dia ele chegou no fundo do poço e, para a surpresa dele, ele descobriu que no poço tinha purão, podia cavar um pouquinho mais ainda. Às vezes, na nossa história, irmãos, o Senhor deseja que reconheçamos qual é a nossa realidade, para que Ele manifeste a graça redentora dEle. Enquanto estivermos dizendo que está tudo bem, está tudo jóia, o Senhor não pode operar. Mas aquele homem foi diante do Senhor, aquele filho que estava condenado à perdição, que havia sacrificado os seus filhos a ídolos. Ele foi diante do Senhor e o Senhor o perdoou e o Senhor o restaurou. Isso é graça, é favor imerecido. Eu não merecia, mas o Senhor fez isso na minha e na sua história. Não merecíamos estar aqui, irmãos. Você não é melhor do que A, do que B, do que C, não é. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Não somos melhores do que Ezequias, que não agradeceu a Deus pelos 15 anos. Não somos pior do que Manassés, que passou seu filho ao fogo. Não somos mais forte ou mais fraco do que Elias, que era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Nós somos filhos e filhas de Deus, que temos fraquezas que o Senhor deseja tratar, cada fraqueza individual. O Senhor deseja que eu e você seja restaurado nas áreas que o Senhor precisa que eu e você seja restaurado. A pergunta nessa manhã é: qual é a área, qual é a casa na minha comunhão com Deus que eu preciso colocar em ordem? E aí volto novamente a perguntar aos irmãos e perguntar a mim mesmo: será que tem alguma coisa que eu preciso ajustar diante do Senhor? A caminhada do cristão é como a luz da aurora, do justo, vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Abra comigo, irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versos 6 ao 9. Diz assim, Apocalipse 1, do 6 ao 8, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, para que a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez o quê? Mas esses reis e sacerdotes têm fraqueza. Aí eu notei uma frase aqui bem interessante que eu ouvi do irmão. Ele disse assim, que nós somos ungidos ao reino. Todos nós somos ungidos ao reino, quando levantamos as nossas mãos e ressuscitamos com o Senhor quando Ele ressuscitou da morte. Ele disse que nós somos ungidos a reis, mas ainda temos fraquezas. Todos nós somos ungidos a reis. Nós vamos reinar com Cristo para sempre. Mas esse rei que está aqui sentado esta manhã, que vai fazer parte daquele reino de sacerdotes, tem fraquezas. E é nessas fraquezas que o Senhor deseja operar em nossas vidas. É nessas áreas que é difícil para nós. Como o irmão Romeu cita, pecados habituais. Aqueles pecados que são pecados domésticos na nossa história, o Senhor deseja tratar conosco, irmãos. Antes de quê? Nesses 15 anos de vida que o Senhor deu para aquele homem, nessa janela que o Senhor tem me dado, irmão, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. E qual é o encorajamento para os irmãos nessa manhã? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele homem, irmãos, por mais que ele tenha feito escolhas erradas na sua vida, quando ele se aquebranta diante do Senhor, reconhece o seu pecado, o Senhor não ganha para com ele, o perdoa e o restaura. É assim que o Senhor quer fazer conosco, é assim que o Senhor faz conosco todos os dias. Nós estamos de um tempo maravilhoso de graça, de perdão, de bondade, de fidelidade do Senhor. Mas um dia, todos nós teremos que prestar conta ao Senhor. Todo dia nós seremos responsáveis por aquilo que temos feito hoje, irmão. Como o irmão citou aqui esses dias, os 10 talentos que recebemos do Senhor, lembra? Cada um recebeu um individual. O Senhor nunca vai chegar para você e cobrar aquilo que Ele pediu a Paulo. Nunca vai chegar para Eduardo e pedir aquilo que ele cobrou, que ele entregou na mão de Carlos, não. Paulo vai prestar conta ao Senhor daquilo que o Senhor colocou na mão dele. Eduardo prestará conta ao Senhor daquilo que o Senhor colocou na mão dele. E Carlos prestará conta ao Senhor daquilo que o Senhor colocou na mão dele, individual. Por isso o caminho é estreito, e no final desse caminho está lá o justo juiz, irmão. Graças a Deus, irmãos, que Ele tem nos dado o Espírito Santo,
E aqui eu enxergo o Espírito Santo dando uma nova chance àquele homem. E é exatamente isso que eu faço conosco todos os dias, irmãos. Eu estou aqui hoje, nessa manhã, porque o Senhor me deu uma segunda chance. Você está aqui nesta manhã, porque o Senhor está te dando uma segunda chance, te deu segunda chance. E às vezes, irmãos, o irmão dizia, nós queremos um evangelho elevado, uma espiritualidade elevada. Mas se você for olhar direitinho, o caminho que o Senhor trilha ali com os seus discípulos era um caminho de muita simplicidade e de realidade. Cada vez que eles ouviam algo, eles iam colocando em prática. Senhor, eu devo fazer algo extraordinário. Ele diz, tá bom. Cuida dos órfãos e das viúvas. Só isso? Faça isso. Se eu quero fazer algo extraordinário, ame o seu irmão. Só isso? Só isso. Mas Senhor, eu quero ser salvo. Vai, vem tudo que você tem e dá aos pobres. Só isso, só isso. Não tem nada extraordinário para fazer? Não, só isso. Mas quer dizer, se tem um perdido ali que está usando droga, ele pode ser salvo? Pode. Se ele se ajoelhar, confessar o meu nome como salvador, ele pode ser salvo. Só isso, Senhor, só isso. Por quê? Porque Efésios 2 diz o quê? Oi? A salvação é pela graça. Não vem de obra para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Existe algo que só pertence a Deus, que foi nos dado. Para todos os homens dos quatro cantos da terra. Independente de cor, de condição financeira, a salvação deseja alcançar todos os homens. Eu e você, nós já fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. As 3 etapas da salvação. Hoje nós temos que lutar contra uma coisa, irmãos. Entrar no nível de santificação para vencermos hoje o poder do pecado que às vezes opera em nossas vidas. Mas um dia não teremos mais nem o poder do pecado, nem a culpa do pecado e nem a presença do pecado. Porque estaremos com Ele para sempre. Na eternidade, estaremos com Ele para sempre. Ele diz em Hebreus capítulo 4, se hoje você ouviu a minha voz, não endureça o vosso coração. Nós vamos para nossas casas hoje, irmão. E as decisões que vamos tomar a partir de agora, elas deveriam ser reflexivas em nossa mente. As decisões que vamos avançar, irmãos, elas são fundamentais para definir que direção nós estamos indo. E eu brincava com irmãos aqui, esses dias, justamente falando sobre Efésios 2:6. Porque Deus, capítulo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus. Você já está sentado nesse lugar celestial com Cristo Jesus. Quem está sentado lá? É o novo homem ou o velho homem? Quem está sentado lá, irmãos? Mas ainda caminhamos com esse velho homem. No final da história, quem vai ficar lá, o velho homem ou o novo homem? E como é que eu faço para esse novo homem crescer? Eu sou responsável por alimentar esse novo homem todo dia. Nós somos responsáveis por dar o alimento adequado. Podemos deixá-lo desnutrido. O irmão Romeu falou até esse dia, falou assim, ó, nós temos a carne forte, a alma conturbada e o espírito fraco. Porque nós alimentamos diversos aspectos das nossas vidas. Mas muitas vezes na nossa comunhão individual com Deus nós temos falhado em muitos aspectos. Irmãos, não quero ser duro com ninguém nessa manhã. Não é o desejo do meu coração. Mas guarde isso para os irmãos. O Senhor teve que me encorajar a falar, tocar nesse assunto. Sabe por quê, irmãos? Porque eu aprendi. Falando com meu próprio filho. Eu falei, se eu não te amasse, eu deixaria você fazer o que você quiser. Desobedecer, desonrar. Mas porque eu te amo, eu te disciplino. E a disciplina no momento não parece boa para ninguém. Mas no final, ela gera peso e glória. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor guarde nosso coração nesse tempo. Eu falo isso com muito temor no meu coração, irmãos. Há um encorajamento para todos nós nesse tempo. Aquele rei morreu e não conseguiu botar a casa dele em ordem. Deixou uma herança maldita para o seu filho, que quase destruiu a nação de Israel inteira. E às vezes, irmão, na nossa história, o Senhor pedirá conta individual a cada um de nós naquele dia. E há temor no meu coração nisso, irmãos. Eu não consigo voltar mais para trás porque eu já enxerguei a luz. Não conseguimos mais voltar porque já colocamos a mão no arado. Temos que avançar. E como avançar? E como avançar nessa nova vida se já colocamos a mão na... Quer dizer, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não é nem que volta. É que olha para trás, não é digno de mim. É só olhar, não é nem voltar, irmão Paulo, é só olhar.
Eu queria orar nessa manhã, irmãos, agradecendo o Senhor por esse tempo e pedindo que o Senhor nos ajude nesse tempo. Lembrando que a figura do rei Ezequias, a figura de Manassés, a figura de Isaías, são tudo sombra da nova aliança, do Novo Testamento, daquilo que o Senhor propõe no Novo Testamento. Nós temos a advertência ali dos profetas na figura de Isaías, advertindo aquele homem que queria morrer. Nós temos também aquele profeta retornando a segunda vez, dizendo: você vai viver, o Senhor nos dando uma segunda chance. E nós temos a figura do Espírito Santo ali, naquele ato de arrependimento de Manassés, e o Senhor restaurando Manassés. Todo dia, o Senhor faz exatamente isso conosco. E se o meu e o seu coração se compunge dentro de nós, se há esse temor dentro de nós, que precisamos mudar, precisamos avançar, você está no caminho certo, irmão. Porque ninguém que não conhece o Senhor Jesus faz isso. O mundo, ele peca e peca mais. Aquele que não conhece o Senhor, ele vai caminhando para o abismo a passos largos. Ele não tem interesse de arrependimento. Você fala com ele coisa espiritual, ele não entende. Mas aquele que tem um temor no seu coração, que peca e se entristece quando peca, é sinal que tem um espírito ali dentro. Mas a prática do pecado, na minha e na sua história, pode levar o Espírito Santo de Deus se apagar na nossa história. E até se extinguir. Não ter mais uma ação ativa no meu e no seu coração. Que o Senhor nos ajude. Eu queria orar com você nesta manhã, irmãos, para que o Senhor nos encorajasse nisso. 2 Crônicas 7,14 é uma advertência do Senhor ali. Ele disse: esse meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. E o quê? Eu não ouvi, irmãos, o quê? O terceiro pilar da igreja de Atos. E orar. Não sei se acontece isso aqui, mas acontecia muito onde eu me reunia. Nas reuniões de oração, irmão, era que ia mais pessoas. Aqui também é assim? Nas reuniões de oração aqui ia mais pessoas, irmão? Os irmãos somem, irmão. É? Nesse tempo, irmão, é um tempo de muita escuridão sobre a terra. É um tempo de muita escuridão, irmão, sobre a terra. Se não tivermos uma vida de oração, irmãos, adequada, eu falo nós, porque eu preciso ter isso. É o maior desafio da minha história, é isso, irmão. Eu já li tantos livros sobre oração, irmão. Com Cristo na escola da oração, Guerra contra os Santos, tanto livro de oração, irmãos. E parece que aquilo ali é só uma leitura, não traz como realidade no meu coração. Eu fico: meu Deus, eu preciso orar. O Senhor diz: não, ora. Mas eu tento, Senhor, e não consigo. Mas nessa manhã, querido, aí eu falei: Senhor, estou leproso mesmo, Senhor, já fui. Sou aquele leproso lá de Lucas 5, estou todo leproso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, Senhor. Eu estou leproso e pronto. E aí o Senhor respondeu ao meu coração e disse assim: eu quero, fique limpo. O Senhor quer que eu e você fique limpo nessa manhã, né? O Senhor quer que eu e você fique limpo. Senhor, nos reunimos aqui em Teu nome, Senhor. Eu sou como aquele leproso, Senhor, que o corpo está todo coberto de lepra, mas que um dia encontrou o Senhor na sua história. Obrigado, porque um dia eu encontrei o Senhor na minha história. Eu estava condenado a uma vida de solidão, uma vida de profundeza, de trevas, de abismo. Mas um dia o Senhor foi lá me visitar na escuridão da minha alma, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. O Senhor foi me buscar quando eu nem te amava, Senhor. O Senhor me aceitou quando eu nem te conhecia. Hoje eu estou aqui porque o Senhor me amou primeiro, Senhor. O Senhor disse sim para mim, antes de eu dar uma resposta positiva ao Senhor. Isso é graça redentora, Senhor, graça salvadora, Senhor. Aquele leproso maldito, aquela lepra que corroía todo o meu corpo, que destruía a nossa comunhão, as nossas histórias, as nossas vidas, Senhor, que nos separava da comunhão eterna com o Senhor. Um dia o Senhor veio, Senhor, ao nosso encontro. Um dia o Senhor nos encontrou, Senhor. E o Senhor estava de frente de nós, como o Senhor estava de frente daquele leproso. E aquele leproso, diante da Tua glória, diante da Tua presença, ele não conseguiu fazer outra coisa a não ser dizer: Senhor, eu estou leproso, Senhor. A lepra no meu coração, a lepra no meu pensamento, a lepra nas minhas ações, a lepra nos meus olhos, o pecado me corrói, me destrói, Senhor. Mas eu quero ser limpo, se o Senhor quiser. O Senhor pode me deixar limpo, Senhor.
Essa é uma oração sincera de alguém que está nessa situação, Senhor. Senhor, essa é a minha situação diante do Senhor. Eu olho nos meus olhos e vejo lepra, Senhor. Eu olho para minhas mãos e eu vejo lepra. Eu olho para as minhas intenções e eu vejo lepra, Senhor. E eu olho para mim mesmo e digo, Senhor, então eu vou morrer, Senhor, eu estou perdido. O Senhor está, aí o Senhor se manifesta na minha frente e diz assim, não, porque eu quero deixar você limpo. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos perdidos, Senhor. Tocávamos de coisas e as coisas morriam em nossa volta, Senhor. Tocávamos em pessoas e as pessoas morriam, Senhor, em nossa volta. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Estamos aqui aos teus pés nessa manhã. Aquele homem, Senhor, Manassés, após anos e anos consagrando tudo a ídolos, a mamon, ao pecado, um dia na sua história, ele se humilhou diante do Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele e o perdoou. Senhor, eu também peço, Senhor, nessa manhã como Manassés, Senhor, me perdoa, Senhor. Que o Senhor ouça as nossas orações. A tua palavra nos diz, Senhor, todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, será-vos aberto. O Senhor deseja responder a nossa oração, Senhor. Mas o que falta então, Senhor, é orarmos. O que falta então é pedirmos ao Senhor, e nessa manhã, Senhor, específico, eu falo do meu próprio coração diante dos meus irmãos aqui neste lugar, para não trazer dano ao corpo do Senhor aqui nessa assembleia, para não falar aquilo que o Senhor não autorizou que eu falasse. Nesta manhã eu quero pedir que o Senhor toque em mim, Senhor, que purifique a minha história, que purifique as intenções do meu coração. Sei, Senhor, que mesmo sendo rei e sacerdote, mesmo tendo um lugar de reino com o Senhor, é um rei que ainda tem fraqueza, Senhor. São irmãos como eu que ainda caminham de fraqueza em fraqueza. Eu quero nesta manhã, Senhor, pedir uma visitação do Senhor especial na vida dos homens aqui neste lugar, Senhor. Eu queria convidar você, meu irmão, que é sacerdote da sua casa, queria convidar os irmãos a virem aqui na frente, os homens. Vamos orar nessa manhã. Senhor, há um tempo, Senhor, onde a Babilônia, Senhor, tem influenciado as nossas escolhas, nossas decisões. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Estaremos orando, Senhor, pela nossa família, Senhor. Orando, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Toda vez na história, Senhor, que um dos teus filhos se levantava e clamou em arrependimento e em oração, o Senhor respondia, Senhor. E o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que visitou Manassés naquele dia e que o perdoou, Senhor. É o mesmo Deus que hoje está aqui conosco neste lugar. E que estende o teu favor, o teu perdão sobre a nossa casa. Um Deus que não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Sim, Senhor, visita a tua igreja, visita os teus filhos nessa manhã, Senhor. Se há doença nos casamentos nessa manhã, que o Senhor visite, Senhor. Se há doença, Senhor, lepra, morte, Senhor, na vida dos filhos, que o Senhor visite nesta manhã, Senhor. Se há doença, lepra na nossa comunhão com nossos irmãos, que o Senhor nos visite nesta manhã, Senhor. Ó, Senhor, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo que nós somos como aquele leproso, Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar, Senhor. Sim, Senhor, faz assim para a glória do Senhor. Queria convidar você que está aqui comigo nessa manhã, você orar também. Você falar com o Senhor nessa manhã. Sim, Senhor. Oh, Senhor. Sim, Senhor.